Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Beatriz Boscardini, professora orientadora da LS Concursos, e hoje eu estou aqui com a Tamires Nogueira, que foi aprovada em primeiro lugar nas vagas de PCD do ISS Nova Iguaçu. Tamires, se apresenta para a gente, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Olá, meu nome é Tamires, eu tenho 34 anos, estou aí nessa batalha do concurso já faz um tempinho e vim aqui contar um pouco da minha história para vocês e da trajetória com a LS também. Legal. Tamires, conta pra gente como é que foi a sua decisão de começar a estudar para concursos lá atrás e por que você escolheu especificamente a área fiscal? Foram 2 etapas, assim, né, a primeira foi tomar a decisão para o concurso, depois acreditar que era possível a área fiscal, porque a nossa cabeça sempre se sabota a ponto de pensar: "Meu Deus, será que eu sou realmente capaz disso?" E eu pelo menos tinha muito isso, assim: "Ah não, a área fiscal é uma área muito difícil, a área fiscal é uma área muito difícil". Então, voltando, né, primeiro eu fiz faculdade de contabilidade e minha família tem um escritório de contabilidade, eu trabalhava com a minha mãe e com meu tio, e na época, assim, foi o mais natural eu pensar em trabalhar no escritório. O escritório começou com meu avô, com meu bisavô, meu avô, e o caminho mais natural para mim era esse. Começando a trabalhar lá, resolvi fazer uma outra faculdade, fiz faculdade de direito e pensando em advogar também. Nesse meio do percurso, meu pai sempre falava: "Tamires, vai fazer concurso". Eu tenho 2 irmãs, uma irmã mais velha e uma gêmea. Uma irmã mais velha que também é concursada e a gêmea fazendo concurso, passou para o Tribunal de Contas do Estado do Rio. E aí quando ela passou, né, a gêmea sempre comparando, criou uma expectativa maior ainda do meu pai, principalmente, e era uma briga constante do meu pai e da minha mãe, meu pai querendo que eu fizesse concurso, e minha mãe, assim, nunca me incentivou muito a concurso, mas, assim, sabia que eu estava no escritório, estava bem, e era uma boa oportunidade. E aí, infelizmente, em 2022, meu pai faleceu, no meio de 2022, e foi quando eu comecei a repensar tudo, conversando com a minha mãe mesmo, e juntos, né, chegamos à conclusão, assim, muito influenciado, claro, por tudo que ele falava, mas também muito por querer, assim, por ver minhas irmãs. O escritório de contabilidade era ótimo, mas é uma coisa, assim, é muito, ser empreendedor no Rio de Janeiro, no Brasil, não é fácil, né. Então eu ficava pensando muitas vezes, assim, o que eu posso fazer hoje, que daqui a 5 anos qual a decisão que eu posso tomar hoje que daqui a 5 anos vai ser bom para mim e eu vou agradecer a Tamires do passado, né. E aí conversando com a minha mãe e principalmente com meu tio também, que é uma pessoa, assim, que eu falo que são anjos que vieram na minha vida, né, e sempre me incentivaram muito. E aí eles falaram: "Não, vamos, começa, né, vai estudar". E aí essa foi a decisão do concurso, que aí foi tomada realmente, assim, já no final do ano de 2022, que passando um pouco desse luto todo do meu pai, que eu também escolhi, assim, e foi, entre muitas aspas, né, bom para ressignificar também a vida e o sonho que o meu pai teve, assim, para mim, sabe. Então foi uma coisa que me deu muita força nessa época que eu acho que eu mais precisei. E aí, nesse meio tempo, falei para minha irmã, né, que é a minha mentora, psicóloga, né, psicológica, assim, a Tainá, minha irmã gêmea. Falei: "Ah, Tainá, acho que eu vou pro concurso", e a minha mãe, nessa época, pensava muito nessa possibilidade de concurso escada, né, faz um concurso mais fácil, não que exista, mas e depois foi para a área fiscal. E a minha irmã sempre bateu nessa tecla: "Não, poxa, que bom, você tem oportunidade, você tem, né, até, né, uma base boa de família e tal, para você ficar no que você quer. Foca no que você quer e vai direto". E eu sempre achei que não ia conseguir. Na minha cabeça sempre: "Não, cara, não vou conseguir, é muito difícil". Aí ela falou: "Não, Thamires, vai, foca". Ela me ajudou até a convencer minha mãe nesse sentido. Eu falei: "Mãe, não vou para concurso escada nenhum, vou no fiscal e vai dar certo". Assim, não acreditou em mim, mas a gente tenta, né. E aí minha irmã tinha feito a LS, né, e entra a LS, porque eu brinco que, assim, não existe Tamires concurseira sem LS, assim. Desde o dia 1 que eu falei: "Vou tomar essa decisão", óbvio, né, pensando e repensando, porque pela experiência que eu tinha na minha família de concurso, eu sabia que se eu tomasse essa decisão, eu só ia parar quando eu conseguisse. Então, quando eu tomei essa decisão e tomei a decisão da área fiscal, a minha irmã falou: "Cara, faz LS", eu fiz, a minha irmã fez um tempo, mas a minha irmã fez, bem no início, assim, da LS, porque minha irmã é concurseira das antigas. E aí ela falou: "Faz LS", eu gostava muito, acho que vai te dar uma estrutura. E aí foi quando eu falei com a Beatriz, eu tenho até a data, 16 de dezembro de 2022. E eu realmente, assim, a primeira meta que eu recebi da LS foi dia 20 de dezembro, então
semana passada fizeram 2 anos exatos, e eu divido muito a minha trajetória, assim, de acordo com o que a LS propõe, né. E eu lembro que eu conversei com a Beatriz, ela falou: "Não, vamos fazer", ela, você, né. Você, começou com: "Vamos fazer o fiscal básico e você vai começar". E assim, eu sempre penso, assim, conversando, né, com meu marido, que é uma pessoa que nunca teve muita ideia, assim, nunca conviveu com ninguém que faz concurso, que eu achava que a montanha era grande, mas assim, eu não tinha ideia do tamanho da montanha. Quando você começa a seguir ela, que você fala assim: "Caraca, não, é muito mais do que você vai". E aí eu fui fazendo o ciclo básico e com muita pressa, né. E a Beatriz sempre falando: "Tamires, por que você tá tendo pressa? Calma, tem coisa que você tem que amadurecer". E eu não, eu lembro que, tipo, a meta que era para durar 7 dias, eu queria fazer em 4, eu queria fazer em 5. Claro que nessa época eu já também não estava mais trabalhando, então tem uma vantagem nisso tudo de ter tempo. O tempo é bom, né, eu penso muito isso, assim, o tempo é bom e é ruim, porque ele também pode te sabotar. Quando você tem muito tempo livre, você pode: "Ah, não, amanhã eu faço". Não, e assim, eu sempre tentei manter uma constância de: "Hoje não é um dia bom, mas eu vou entregar pelo menos 20%, 30%, fazer alguma coisa". Tirando um dia para descansar, que geralmente era domingo. E aí, nesse meio tempo, em 2023, né, que foi o edital do ISS Rio. E assim, chega a ser cômico, né, porque eu achava que eu estava preparada. Assim, não que eu não fiz uma má prova, mas hoje eu vejo que ainda tinha muita coisa para trilhar e não no sentido de horas, né, não que eu tivesse estudado o suficiente, mas assim, no sentido de maturidade de conhecimento mesmo. Hoje eu vejo que você só adquire determinado conhecimento com o tempo, sabe, você relendo, lendo e relendo. E eu lembro que eu conversava muito com a minha irmã na época que ela fazia concurso e eu não, e ela falava: "Nossa, não, essa matéria eu já, tipo assim, voltei para o PDF do Estratégia 2, 3 vezes", eu: "Caraca", né, e achava absurdo. E hoje em dia não, estou aqui voltando para economia a terceira vez e acho que vai ter a quarta e a quinta, até eu entender as coisas, e acho que é isso, cada vez que você lê, você entende uma coisa que faltava, você vê alguma coisa. E aí no ISS Rio, infelizmente, não passei. E assim, foi um dia muito ruim, assim, para mim, uma semana, e eu lembro que você me mandou um vídeo sobre não passar, né. E aí quando você me mandou, eu falei assim: "Não quero nem ver, porque eu não quero lidar com isso agora", né. E aí eu demorei uns 2 dias, assim, e quando eu ouvi era exatamente aquilo que eu precisava, assim. Que é como se você estivesse perdendo uma coisa, assim, é um luto também, porque você perde um sonho que você tinha. Pelo menos eu, assim, quando eu comecei a estudar, eu nunca quis virar, isso a gente sempre conversa, assim, né, Beatriz, assim, aquela história de concurseiro de edital, eu nunca quis virar isso, então, quando você entra no edital, você entra de cabeça, então, assim, eu acreditava que eu tinha chance. E você vê que o buraco é mais embaixo e que uma questão pode fazer muita diferença. Eh, assim, foi um processo de eu entender e me ver como uma outra pessoa, né, uma outra concurseira mesmo, assim, um outro nível. E aí, nisso, eu tinha parado para fazer o pós-edital, né, não passei, acabei o iniciante, porque ainda não tinha acabado, e aí fui para o já finalzinho, assim, do ano de 2023, eu fui para o intermediário. E aí também, né, quero fazer, quero fazer, quero fazer, até que chegou um momento que eu falei: "Ah, Beatriz, tu acabou o intermediário". Aí você falou assim: "Mas Tamires, você tá com pressa de quê?". Não tinha nem prova marcada, aí eu falei: "Ah, não, tô com pressa de acabar, né". Aí você falou: "Não, Tamires, não é interessante, assim, você tem que fazer as coisas com calma". E uma das dificuldades que eu tenho até hoje é refazer questão errada, assim, que eu sei que é ruim, hoje eu tento fazer, eu consigo até melhorar isso, mas, cara, é muito ruim, porque você fica eu não sei, assim, é um bloqueio meu. E aí você falava: "Não, refaz, faz, fica com calma e tal". E realmente, assim, hoje, com a maturidade que eu acho que a gente precisa com o tempo, eu vejo que você tem que errar, acertar. Ontem eu estava refazendo uma questão de contabilidade, que sério, eu sei a resposta, é a letra C, assim, de tanto que eu já refiz, mas eu não sabia chegar na resposta, era de lucro não realizado, assim, é uma dificuldade minha. E aí ontem eu falei: "Cara, não, eu não vou sair daqui enquanto eu não conseguir chegar a essa resposta". 20.900, eu sei até a resposta. E aí eu, cara, fui fazendo, fazendo, fazendo e consegui, assim, fiquei feliz da vida. Óbvio que eu
foi pela repetição, talvez seja porque eu gravei alguma coisa ou outra, mas daqui a uma semana eu vou refazer de novo, eu vou conseguir, entendeu? Então são coisas assim, que é isso que eu tento colocar na minha cabeça para não ter essa ansiedade de tempo. Eu sei que é difícil, a gente sempre acha que vai ser exceção e existem exceções, mas realmente assim, para um concurso grande, não que tenha concurso fácil, mas assim, um concurso grande, que você vai ter que estudar mais de 15 matérias e a longo prazo, a memória de longo prazo, você tem que saber que tem coisas que não vão entrar de uma hora para outra, não é rápido, né? Você sempre fala, não é uma maratona, né? É uma prova de resistência. E hoje eu vejo isso, tento entender o meu processo com mais calma. Não é fácil, não é sempre que a gente pensa assim, mas é isso, a gente tenta, né? E aí esse processo do início, nossa, eu já emendei uma pergunta na outra, né? Mas esse processo do início foi isso até o ISS Rio, que aí eu não passei, mas me fez criar essa barreira, derrubar essa barreira, né, para a próxima etapa. Queria só comentar algumas coisas em relação ao que você compartilhou aqui. Não. Alguns pontos bem interessantes assim do seu processo, né, que são aprendizados que eu não sei se foram tão conscientes, mas eu acho legal a gente trazer uma luz para eles aqui, até para você, se não tomou consciência ainda, tomar, né, e para o pessoal que está assistindo a gente aqui, aprender também com seus erros, né? Eu do lado de cá hoje, né, como orientadora, eu consigo identificar basicamente 4 grupos de pessoas, assim, né? Tem as pessoas, dentre esses 4 grupos, tem as pessoas que não trabalham, né, e as pessoas que trabalham. Dentre as pessoas que trabalham, né, vou falar primeiro até chegar acho que não trabalham. Dentre as pessoas que não trabalham, a gente vê aquelas pessoas que trabalham e aproveitam ao máximo o pouco tempo, ou o tempo limitado que elas têm para poder extrair tudo que podem daquele estudo, fazem daquele estudo mais eficiente possível. Dentre o outro grupo, né, as pessoas que trabalham e olham isso com aquele olhar de copo meio vazio, né? Tipo, eu trabalho, tem gente que tem toda a disponibilidade do mundo, aí usa isso como uma desculpa, uma validação. Mas eu tô sempre tão cansado. Mas eu não consigo acordar mais cedo, eu não consigo dormir mais tarde, porque minha rotina, isso aquilo, e essas pessoas não conseguem adesão ao estudo. E dentro o outro grupo, né, das pessoas que não trabalham, as pessoas que não trabalham, tem gente que normalmente tem um tempo maior disponível e tem gente que não sabe o que fazer com todo esse tempo. Então acaba criando muitos descansos ao longo do dia, ao longo da semana, porque eu tenho muito tempo mesmo. Então, como eu já tenho mais tempo que muita gente, eu não aproveito tão bem esse tempo, mas obviamente não faz isso de forma consciente, né? E acaba não explorando isso. Eu vejo muito, sabe? Tem muitos alunos que não trabalham, que têm uma boa disponibilidade de tempo, e às vezes fica ali num rame-rame, sabe? Você vai entender, né? Eu vou comentar a sua métrica aqui para o pessoal ter noção do que era você. Mas tem gente que fica no rame-rame ali de não trabalha, a 100% por conta dos estudos, e aí às vezes faz ali um rame-rame de 8 ou 10 tarefas por semana, né? E tem as pessoas que não trabalham, que aproveitam esse tempo como você, alucinadas, né? Tem gente que aproveita com equilíbrio, tem gente que aproveita alucinada. Você era, no caso, alucinada. Então, só para o pessoal ter noção aí do que eram os seus desempenhos na época que você fazia, acho que o máximo na plataforma eram 18 tarefas que a gente conseguia colocar. Se eu não me engano, chegou um período que eu botei as suas metas para liberar de 5 em 5 dias e você ainda pedia para antecipar, às vezes. Tinha alguma coisa ainda não assim. Podia antecipar sem te avisar, né? Eu perturbava você toda semana. Eu fazia rápido mesmo. Então, era isso. Aí para o pessoal ter noção também vou comentar as outras coisas que você falou sobre a sua trajetória, né? A Tamires começou, né? Como ela disse, em dezembro de 2022. O edital do ISS Rio saiu, foi em... junho, primeira semana de junho. Junho de 2023, ou seja, ela tinha praticamente 6 meses de estudo, né? Até menos. Menos de 6 meses de estudo. E ela já estava terminando o ciclo iniciante, completo, com todas as matérias da área fiscal. Não era um ciclo iniciante basicão, né? Aquele com as matérias mais primárias da área fiscal, tributário, contabilidade. Também tinham as matérias secundárias do ciclo, né? Aquela civil, empresarial, penal, tinham essas matérias lá também. E aí, em junho, ela já estava finalizando, já estava perto de finalizar esse ciclo iniciante. Dois erros que a gente cometeu, né? Nessa tua decisão de fazer o ISS Rio. Aí vem um outro fator, o emocional, né? Você começou a estudar querendo os concursos específicos no Rio de Janeiro. Então, o ISS Rio era um dos concursos que você queria muito, que você não podia abrir mão. Então, você não considerou na hora... O timing foi ruim, né? Porque tem isso também. O concurso tem que ter sorte para abrir
no momento que você esteja preparado, né? Então, assim, eu queria fazer, mas eu sabia que eu não estava preparada. Exato. Então, assim, às vezes a pessoa usa como único parâmetro a questão de horas, né? Ah, eu cumpri já tantas horas no meu estudo, então eu já tenho uma bagagem muito boa, você pauta única e exclusivamente por horas, sem pensar na qualidade dessas horas, no que você aprendeu com todas essas horas de estudo, né? Tipo assim, olha, cumpri os quesitos aqui, dei os checks ali nos assuntos, estudei os assuntos do edital, estou pronta. Só que você não considera todo o aprendizado que você tem que ter com esses checkzinhos, né? De voltar nos erros. Você falou que você tinha dificuldade de voltar nas questões erradas, né? De lidar com aquelas coisas mais difíceis que a gente, às vezes, até mesmo por cansaço, por outros fatores, por resistência, por crenças limitantes nossas, fala, não, eu não vou aprender um negócio desse. A gente deixa para lá e fala assim, não, deixa eu investir em outra coisa que eu sei, ou em outra coisa que eu acho que eu vou poder aprender, Exato. em vez de ficar investindo nisso aqui, né? Então, você considerou único e exclusivamente o tanto que você já tinha avançado no iniciante, que foi com esse ritmo frenético, sem considerar um fator que você mencionou depois, mas que naquele momento você não tinha percebido que era importante, que era a maturidade. A maturidade, quando eu digo maturidade, eu não me refiro só à maturidade do conhecimento em si, de amadurecer o conhecimento, de amadurecer aprendendo com seus erros, mas da maturidade para saber lidar com o cenário de prova, a maturidade de realmente saber lidar com aquelas questões mais desafiadoras, né? Que vão surgir na prova. Na prova, você não pode evitar aquele assunto porque você não gosta, ou porque você acha que você nunca vai aprender aquilo. Você tem que lidar com isso, né? E você tem que lidar com isso não só na hora da prova, mas antes, né? Em todo o processo que vem antes disso. E como você fez esse ritmo muito frenético de estudo, a gente acabou não tendo muito espaço para isso. Mas, naquele momento, a urgência era o que pesava mais para você, e aí você me corrige se eu estiver errada, porque tinha essa iminência do edital, né? Então, você estava muito preocupado com isso, você falou, não, eu preciso... A gente tinha conversado, eu me lembro, assim, muito vagamente da gente conversando lá no começo sobre como era importante você fechar esse ciclo iniciante antes de fazer uma prova, né? Isso era, assim, um pré-requisito essencial. E você ficou com isso na cabeça, você falou... também tem outros 2 grupos de pessoas, né? Tem 3 grupos de pessoas também. O grupo de pessoas que fala que vai respeitar o processo e respeita mesmo. O grupo de pessoas que fala que vai respeitar o processo e não respeita, porque quando sai um edital que quebra na hora. E tem um grupo de pessoas que fala que não vai respeitar mesmo, e é isso aí, é concurseiro de pós-edital, né? Assumido. O seu caso, você foi o meio termo, assim, entre o que fala que vai respeitar, respeita mesmo, e o que interrompe um pouquinho. Você realmente se preocupou em cumprir essa etapa iniciante ali ao máximo que você pôde, mas, apesar disso, você entrou um pouquinho antes da hora ainda no pós-edital. E aí eu vou comentar também sobre os seus desempenhos daqui a pouquinho. Então, você fez essa entrada precoce, e aí depois você viveu esse processo de luto, né? Até como eu falo nesse vídeo, para quem tiver curiosidade, o nome do vídeo é Como Muito Superar bom. uma Reprovação, tá no site da LS. Espero que ninguém precise, mas é um vídeo bom quando você precisa. Foi muito bom para mim, mas realmente foi uma fase difícil. A gente Qualquer supera. reprovação é difícil, mas elas fazem parte da trajetória, né? É com elas que a gente aprende a amadurecer também, né? Então, Exato. depois daquela etapa ali, você não amadureceu muito ainda, você ainda fez o ciclo intermediário ali, que na verdade é o que a gente já chama do ciclo experiente, que já era um ciclo mais focado em questões, você finalizou o iniciante, depois fomos para o experiente, mas você ainda não tinha tido essa maturidade, né, de realmente aprender com seus erros, né? Você continuava querendo cumprir tabela. E aí a gente conversou, e assim, você falou assim, eu disse para você fazer as coisas mais com calma, mas só para deixar claro, isso é comum também, às vezes o aluno, né, que está do outro lado, fica um pouco sem referência. O que é fazer mais com calma? Porque eu tinha essa questão também, eu era meio apressada fazendo tarefa, e eu queria engolir tarefa, que nem você, eu era igualzinha a você, de querer engolir tarefa a todo custo. E aí chegou um momento que eu fiquei muito incomodada com aquilo. Eu falei assim, cara, mas eu acho que eu não estou aprendendo, eu não estou sentindo que eu estou evoluindo, eu estou cumprindo as coisas aqui, mas eu estou nesse platô e eu não saio disso. E eu falei, tá, o que eu posso fazer para melhorar? Na época eu perguntei para o meu orientador, ele não soube me dar uma resposta que eu considerei satisfatória. Aí eu comecei a pensar, e como eu estudava com o Sérgio, né, que é meu marido, eu olhava ele fazendo umas coisas, eu falei, o que é isso que você está fazendo? Ele, eu tô fazendo tal coisa. Aí eu falei, esse negócio é legal, acho que eu posso tirar bom proveito disso. Aí eu imitava ele, a gente fazia muito esse benchmarking, essa troca de ideias assim, legal. Sabe? Eu olhava ele fazendo um negócio, falei, o que você está fazendo aí? Não esconde de mim não, fala. Aí acho que eu vou evoluir assim, a gente ia testando.
E aí você até falou, né, que nessa questão aí que você teve que lidar por esses dias aí, essa do lucro não realizado, né? Isso é uma virada de chave muito bacana que a gente tem, porque a gente sai daquele momento de, ai, deixa isso pra lá que eu não vou aprender esse negócio, pro momento que a gente fala assim, cara, eu vou vencer esse negócio a qualquer custo. Eu posso errar outra questão desse assunto, mas essa aqui eu me recuso, né? Essa aqui eu preciso Não, e assim, fazer. o que eu vejo também que a maturidade traz é você entender que quando você vê uma lista de aprovados, a diferença de um para o outro é muito pequena. É uma questão, ou está todo mundo da mesma pontuação. Então, assim, quando você começa a estudar para concurso, você chega num nível que eu falo, o meu tio sempre fala, né, que você está competitivo, você tem que entender que você não pode, assim, óbvio que tem questão, cara, estatística, assim, algumas questões de estatística eu falo, vamos com Deus, eu chuto o dedo de Deus e é isso aí. Mas, assim, tem outros, cara, que não tem, eu tenho que aprender. Estatística foi exatamente isso também. Que aí entra esse ciclo que você falou. Eu queria fazer tão rápido que chegou o ciclo iniciante de estatística, eu não sabia estatística. Eu fiz a prova do ISS Rio sem saber estatística. E aí depois eu lembro que a gente conversou também, você falou, volta, e eu refiz a escola de exatas todas de novo, a parte de estatística, né? E assim, melhorou muito, mas assim, eu tenho 70% de acerto hoje, depende, entendeu? Ainda não, então ainda tem muita coisa para melhorar. Contabilidade agora, depois também acho que foi no meio do ano, agora eu voltei tudo também, que a gente conversou, voltei, e quando eu falo voltar, eu sempre quero voltar uma semana, né? Eu sempre te pergunto isso. Vamos parar uma semana e fazer só contabilidade? Você, não, vamos fazer misturado, porque eu entendo que acho que de alguma forma neurologicamente deve ser melhor, mas é muito mais confortável você estudar uma matéria só, né? E aí eu fico sempre querendo parar para estudar 4 dias só uma matéria. E não é assim, eu sei que não é assim. Mas são essas coisas que, tipo, pegando esse link que você falou, é isso, assim, a pressa, ela é sua inimiga nesse sentido, você tem que entender e identificar. Até dá tempo, porque eu lembro que teve uma época também que eu fazia muito, tentava refazer as questões erradas no dia seguinte, lembra? E aí você falava, não, Tamires, dá uns 2, 3 dias, para não dar, tipo, acho que é alguma coisa, para dar tempo, porque não é isso, você sabe a resposta. E hoje, fazendo 2 anos, até curioso, até anotei para não esquecer. Em 2023, no TEC, eu fiz 8.000 questões. Em 2024, acabando agora, eu fiz quase 45.000 questões. Então, assim, é um gap gigante, assim, do ciclo do iniciante para o intermediário. E existem questões que realmente, assim, eu bato o olho, eu sei a resposta, porque eu fiz questão mais de 20 vezes a mesma questão. Então, você tem que começar a entender, assim, tá, eu tô acertando porque eu gravei, eu tô acertando porque eu tô entendendo aquilo. E aí eu acho que é só o tempo mesmo que faz você chegar a essa conclusão. É Né? verdade. Esse tipo de coisa, assim, que você falou, né? Esses métodos, assim, eu fui desenvolvendo no meu estudo, né? Porque eu percebi, assim, se eu fizesse... Eu ia testando as coisas comigo e eu... Assim, uma coisa que eu sempre tentei guardar muito na minha relação comigo mesma de estudo foi a honestidade, né? Falar assim, seja honesta consigo mesma. Porque se você se enganar, você não está ajudando ninguém, né? Não está se ajudando definitivamente. E aí eu percebi isso, assim, se eu fizesse... Quanto menor o tempo que eu desse, né, para refazer as questões, então se eu refizesse no dia seguinte, às vezes eu lembrava a resolução, não porque eu tinha aprendido, mas porque de fato eu estava lembrando daquilo, aquela memória bem fotográfica mesmo. Olha, eu lembro dessa resolução aqui, não necessariamente eu aprendi a fazer e estou desenvolvendo um raciocínio. Mas eu percebi que quando eu dava uns 2, 3 dias, por isso que eu sempre uso esse parâmetro, não uns 2, 3 dias, porque quando eu dava uns 2, 3 dias, eu não lembrava da resolução efetivamente, eu podia até lembrar da resposta, mas eu não lembrava o caminho. E aí eu era obrigada a pensar no caminho. Ou seja, eu não ia marcar a resposta, embora eu lembrasse, às vezes, da resposta, né, numérica, como você lembra dessa questão aí, mas eu não lembrava o caminho. Então, eu não ia considerar como um acerto aquilo. Né? Então, a ideia era eu aprender o caminho sozinha. Claro que se eu tentasse uma semana depois, talvez eu já nem conseguisse desenvolver esse caminho sozinha. Por isso que esse negócio de você estar revoltando nas erradas, né, e com uma frequência... Né, vai e volta, a gente está voltando nas erradas. Seja porque a gente tem esse cronograma mesmo de refazer as erradas dentro da semana, seja nas revisões da meta, seja nas revisões da análise de desempenho, a gente está sempre tendo esse contato, né? E isso é importante, porque você vai se obrigando a ter mais autonomia em desenvolver aquele caminho, sem contar tanto com a memória de lembrar e mais com o raciocínio. E a outra coisa que você falou, a questão de não revisar uma mesma matéria vários dias, né? Eu, sinceramente, não acho confortável. Eu vou trazer um conceito aqui. Eu sou muito ruim em geografia. Assim, pensa, a pior matéria para mim no colégio era geografia. Mas a única coisa que eu aprendi de geografia, assim, na vida, a única, foi um conceito de rodízio de cultura. Você lembra disso? De geografia?
Mais ou menos, também não. Vagamente o que eu lembro disso, né? Você tem um solo lá com um X de nutrientes naquele solo. Aí você planta um tipo de planta que puxa um tipo X de nutrientes do solo. Aí depois aquela planta cresceu e tal, você vai cortar a planta, sei lá, você vai tirar a vegetação dali. Se você plantar aquele mesmo tipo de planta, vai ter uma hora que o solo fica infértil, ele não vai ter mais aquele nutriente Nutriente. X. Então agora você tirou aquela planta, você vai botar uma outra planta que puxa o nutriente Y, para poder voltar ao nutriente X, né? Se fertilizar de novo no nutriente X, aí tá sugando Y. Aí acabou aquela planta, aí você pode voltar de novo para aquela que suga o X. Então é mais ou menos isso a ideia, assim, né? Se você fica muito focada numa matéria só, a sua cabeça satura. Então chega uma hora que você pode não estar raciocinando sobre aquilo, você está só replicando informação, e satura. E Eu você sinto cansa. E isso a hoje chance em de dia. você diminuir a eficiência no estudo também, quando você fica muito tempo numa matéria só, é muito grande. Né? Uhum. Até um ponto que eu acho legal a gente comentar aqui, muitas pessoas ficam assim, né? Eu não lembro se você chegou a me pedir algo assim, mas deve ter pedido porque isso é tão comum. As pessoas falam assim, eu estou mal em contabilidade, eu estou mal em economia. Dá para você aumentar assim, o volume de tarefas de tal matéria na minha meta? Para eu poder fazer muito dessa matéria? Só que a pessoa não pensa o seguinte, aquela matéria tem um tamanho X. O tamanho X da matéria não muda, é o mesmo tamanho. Então, se eu aumento muito o Exato. volume, eu estou acabando com aquela matéria super antes do que ela deveria. E aí a gente fica tentando ficar meio que nessa zona de conforto do cumprir tabela da meta, que eu sei que é muito confortável, né? Você ter aquele planejamento ali, mas você não desenvolve essa maturidade que você tem hoje, de pegar essas questões mais cabulosas e falar, eu vou fazer essa questão até eu aprender. Essa questão aqui eu me recuso a errar de novo. De você mesmo olhar para as suas necessidades, sem precisar tanto da meta, porque isso, as suas necessidades, nesse nível de especificidade, a meta não vai atingir nunca. Então, você olhar para essas suas necessidades com carinho, com tempo, né? Porque se você está engolindo meta, você não vai ter tempo para fazer isso. Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo, né? Assim, para esclarecer para o pessoal. Fazer com calma. Fazer com calma não é necessariamente. A Tamires tem um ritmo rápido de fazer tarefa. Eu não estou dizendo para ela, Tamires, eu sei que você tem um ritmo de fazer uma tarefa em meia hora, 40 minutos. Eu quero que você faça agora em 1 hora e meia. Não é isso. Ela tem o ritmo dela. Mas eu falo assim: olha, essas coisas que eu sei que você negligenciou aqui nesses 30, 40 minutos, eu quero que você, com calma, aprenda com isso. Então, é basicamente isso. Eu acho que foi essa, né? Aí você me corrige se eu estiver errado. Foi essa virada de chave que a gente teve ali depois desse ciclo intermediário. Não, exatamente. E até aí entrando mais na parte de Nova Iguaçu, né? Foi quando acabei o ciclo intermediário, e aí você falou, vamos entrar num pós-edital, que era o do. Ai, qual era? Da FCC até. Foi Jabotão. Jabotão, é. Aí na hora assim eu não entendi, sabe? Eu falava, pô, mas por quê? Eu quero fazer intermediário de novo, ou ir para algum avançado, sei lá. E aí você falou, não, Tamires, é muito mais válido você entrar num pós-edital agora do que você refazer as questões que você já fez várias vezes. E principalmente também eu estava com isso, assim, me ajudou muito, né? Porque eu estava com muita dificuldade em contabilidade, formada em contabilidade, mas assim, eu tive que reaprender contabilidade. E assim, a FCC é uma banca muito boa para contabilidade mesmo, assim, né? Porque ela é repetição, repetição. Então, hoje eu faço umas questões a dela, assim, eu já. Você já sabe muito mais ou menos o que é, mas ela te ajuda a desenvolver um conhecimento para as outras, entendeu? Porque, cara, a FGV, assim, eu não fiz a de Cuiabá, fui pegar para fazer, Deus me livre, gente. A FGV não tem mais o que inventar em contabilidade, cara. Eu fiquei desesperada. Mas tudo bem, vou aprender também. Aí, assim, voltando, né? E aí você falou, vamos fazer esse pós-edital para não ter que entrar de novo no experiente, né? Que vocês chamam de experiente. Aí eu falei, tudo bem. E aí, nesse meio tempo, saiu de Nova Iguaçu. E aí eu também fiquei assim para fazer Nova Iguaçu, né? Falei, não sei, porque eu estava pensando numa coisa mais, algum fisco estadual, alguma coisa. E aí eu falei, pô, mas é no Rio de Janeiro, é uma boa oportunidade. E aí eu fiz isso que você falou, falei, pô, não dá para a gente puxar algumas matérias de Nova Iguaçu e, né, aumentar a carga. Aí você falou, não, porque senão você vai perder um estudo precioso, né, umas outras matérias que não estão em Nova Iguaçu, e você vai perder um tempo sem ver essas matérias e tudo. Eu falei, então ok. E aí, assim, a única diferença que teve, assim, eu sempre faço. Eu vi alguma entrevista que você deu também, que você falava que você fazia matéria,
algumas coisas extras, assim, fora as metas, né? E eu sempre tento fazer alguma coisa assim, tipo, por semana. Essa semana eu vou fazer o que extra? Aí, tipo, essa semana eu tô voltando em economia. Fiz algumas questões de novo de contabilidade. Eu limpei o meu favoritos, né? Porque você sempre fala, não favorita todas as questões. Eu tinha mais de 300 questões no favorito de contabilidade. Aí eu, Tamires, com certeza não tem isso tudo de favorito. Aí fui, limpei e demora, né? Porque eu tenho que, assim, eu refiz as 300 para ver qual que eu tô segura, qual que eu não tô. Então, assim, são coisas que você também vai mapeando, né? Mas aí, voltando, eu fiz... Me perdi no que eu estava falando. Do Tá ISS falando de Nova Nova Iguaçu. Iguaçu que você tinha pedido para limpar o planejamento, É, deixar só as matérias de Nova Iguaçu, aí eu te expliquei por que não era legal fazer falou isso. que não era e foi bom mesmo, não fiz. E aí, a única coisa adicional que eu fiz foi... É isso mesmo, na meta extra, foi adicionar a parte específica de Nova Iguaçu. Que aí eu botei tudo no Anki, né? Porque eu faço muita revisão no Anki. E eu fazia todo dia o Anki de Nova Iguaçu, assim, antes de começar eu fazia aquilo. E foi muito bom, assim, acho que deve ter sido realmente um dos diferenciais. E aí nessa época também, né, antes de entrar no avançado, eu já estava voltando também para essa parte de estatística, matemática, que eu achei que ia me vencer, e eu falei, não vai me vencer, não, eu que vou vencer você. E eu voltei algumas coisas também e melhorei muito meu desempenho, né? De 10 questões eu acertei 8, isso para mim, assim, foi uma vitória, porque eu tenho muita dificuldade, assim, muita dificuldade em estatística, tudo. E era assim, né? Eu entrar, olhar numa questão e falar, eu não tinha essa paciência que hoje eu tenho, assim, de, não, essa aqui eu vou aprender, eu sou capaz de aprender. E não tem coisa pior do que você ter você errar uma questão e você vê lá um nível de dificuldade, fácil. Aí eu, gente, fácil pra quem? Que é difícil pra caramba. Mas, assim, né? Aí você vai tentando aprender, tentando melhorar. Mas eu sinto isso, assim, quando eu fui que eu cheguei à conclusão que eu ia fazer o pós-edital de Nova Iguaçu, por mais que eu ainda estivesse fazendo algumas outras matérias, eu queria acreditar que eu ia conseguir, eu queria acreditar que assim, é aquilo, eu não quero fazer prova hoje, assim, né? Graças a Deus eu tenho essa disponibilidade de não fazer a prova só para testar, tipo de Cuiabá. Eu não iria para Cuiabá, então, assim, seria uma ótima prova para fazer, mas por que eu ia fazer aquela prova, assim, se eu não iria? Então, assim, hoje não era o meu objetivo, mas é uma prova boa para você pegar hoje e fazer, para você ver como é que tá fazendo tudo. Então, no Nova Iguaçu, quando eu mudei, né, virei essa chave, vou fazer, eu me propus a fazer, né, e aí aumenta o ritmo, por mais que eu fale que, assim, eu acho que eu tenho uma aderência boa. Eu vejo pessoas falando, estudei tantas 1.000 horas líquidas. Eu não sei, eu não conto isso. Eu conto tarefa entregue mesmo, assim, no sentido de check e no sentido de, né, de entender. Hoje eu vejo isso. É, e aumentei meu ritmo de estudo, parei de descansar no domingo, eu já descansava, não descansava, né? Essas coisas. E foi muito bom, assim, quando eu fiz a prova, assim, a prova, minha irmã sempre fala isso, eu adoro essa frase, né? Você não passa na prova pelo dia da prova, você passa na prova por todos os dias que você escolhe levantar e estudar. E quando você chega na minha prova de auditoria, assim, que eu olhava e falava, caraca, eu sei. Sabe? Tipo assim, é aquela questão que não é isso, graças a Deus, eu espero que, né, aconteça, mas assim, não era assim, eu tenho dúvida. Não, eu sei, sabe? Isso aqui é isso, tá na minha cabeça. E eu tenho um negócio assim que eu faço quando eu faço algumas questões assim, eu começo a ler o enunciado, eu escrevo alguma coisa do lado antes para você não se confundir com as alternativas, sabe? Tipo, pela memória, né? Que falam que a memória, o primeiro pensamento é o pensamento certo. Não sei se é verdade, mas é isso que eu anoto alguma coisa. Geralmente percentual, assim. E aí eu lembro de fazer isso, assim, aí quando acabou, eu falei, cara, legal, fiz bem, sabe? Eu aceitei todas as questões de auditoria, que para mim foi realmente também foi um termômetro, né? Porque era uma das coisas que a gente pensou quando eu fui mudar para o Nova Iguaçu, era isso, assim, essa prova também pode servir como termômetro. E o meu medo, que é a nossa autossabotagem, era eu não conseguir um resultado bom e eu pensar, cara, eu não tô no momento, eu não tô no caminho certo. E na verdade não era isso, porque é igual o que aconteceu no ISS Rio, assim. Não é que você não esteja no caminho certo, é que você porque não deu, não era aquela, e é isso, né? Eu acho que entram vários aspectos, até entrando numa parte mais fora de estudo, né? Entra na sua parte emocional também, que eu acho que é muito importante não adianta, assim, a minha irmã, eu sempre comparo com a minha irmã, porque eu peguei muito ela, acompanhei muito ela na época de estudo,
E nas primeiras provas que ela fez, ela tipo, tinha vários problemas com ansiedade mesmo. Então, assim, ela teve que também dar um retrocesso para acreditar no processo dela primeiro, para depois conseguir fazer uma prova. Porque é uma prova de, assim, a prova é uma prova de resistência mesmo. Não é só você saber, você entender que, cara, você vai ter que fazer aquelas 100 questões que você vai ter que lidar, às vezes, vendo questão que você não sabe. E tudo bem, a próxima pode ser que você saiba e manter o emocional, né? Então, eu acho que entra aí também fazer simulado, fazer questão com um certo tempo, marcar o tempo das questões que você faz. E isso tudo, né? Aí entra no englobando tudo, maturidade e não, né, não a prova de não é que é os 100 metros rasos, não é isso que você fala? Né? 100 metros é uma maratona. E realmente eu acho, hoje eu vejo isso, né? Isso. E uma coisa legal, assim, outras coisas que eu fui lembrando, você foi falando aqui, coisas que eu acho legal comentar sobre a sua trajetória, né? Em relação ao ISS Rio, né? Uma coisa que eu achei muito bacana é que aquilo foi um baque para você, né? Porque você queria muito essa prova, mas você não desistiu ali. E tem muita gente, por incrível que pareça, né? Para você que não desistiu, talvez pareça óbvio que claro que eu não ia desistir, né? Tem outras boas oportunidades. E olha o esforço que eu estava tendo para poder desistir, mas tem muita gente que desiste com esse baque, muita gente mesmo. Então, assim, isso foi um diferencial bacana. Outro diferencial bacana que você comentou, que você tinha falado, eu esqueci de comentar, que também acho que é parte da maturidade, é essa questão de você calçar o chinelinho da humildade, né? E falar assim, né, que você achava estranho a tua irmã lá atrás voltar na teoria 3, 4 vezes, e você hoje já está voltando em economia pela terceira, talvez quarta vez, voltou lá em exatas, voltou em E vou contabilidade. voltar quantas vezes precisar, né? Tipo assim, Exatamente. Isso é parte, por incrível que pareça, né? Você dar passos atrás quando necessário é parte do amadurecimento. Então, você amadureceu nesse aspecto, né? Isso é o fazer a mais. Isso é um fazer extra, já extra meta, muitas vezes, né? Você entender que mesmo que não esteja escrito ali na meta para você, volte nos assuntos se você tiver dificuldade, é algo que está implícito. Se você não está bem, você tem que voltar. E eu lembro que você tinha esse ritmo muito bom de estudos, eu não vou lembrar exatamente os seus desempenhos médios. Eu não lembro se eles chegavam a ficar abaixo de 70%, você lembra? Não, era 70, mas assim, chegou uma época que eu fiquei muito no platô de 70, até no intermediário mesmo agora. E eu É falava horrível, assim, gente, poxa, é 70. eu estava com as tarefas e aqui tá nessa média aqui que não melhora, e eu vi nos 5 que falei, não melhorou. Aí foi que a gente teve essa virada, né, de você fazer as coisas com um pouco mais de calma, que você estava sempre muito preocupada com a velocidade e não estava olhando para o outro fator, né, porque a prova ela é uma composição de agilidade, claro, você precisa ter agilidade para conseguir fazer aquele X questões naquele tempo, mas desempenho também, não adianta você ter um e não ter o outro, não adianta você ter um super desempenho e ser lerdo, também não adianta você ser super ágil e não ter um desempenho competitivo. Então, você estava buscando esse equilíbrio ali e você foi alcançando aos pouquinhos. O que mais que você comentou que eu achei bacana? Você falou disso, você falou do emocional em fazer prova, né? Eu acho que isso também vem com a maturidade, vem com o processo, assim, algo que você vai treinando para lidar conforme você vai estudando. É porque é difícil, né? Assim, se você parar para pensar, o emocional é pesado. Você fica 2 anos, sei lá, dentro desse quarto. Eu tô 2 anos aqui, para de colar post-it. E um dia pode definir a sua vida. Se você criar esse peso, isso vai ser contra você. Então, assim, por isso que eu levo essa frase, sabe? Eu não tô passando por causa do dia, sei lá, dia 20 de dezembro que eu vou fazer a prova. Eu tô passando por todos os outros dias que eu escolhi estudar. E eu achei isso muito bom, assim. E em relação a não desistir, né, na parte do ISS, assim, aí eu acho que entra vários aspectos, assim, que eu acho que tem muita gente que eu vejo, que é incrível, assim, se você começar a estudar para concurso, se a pessoa pegar assim, os primeiros colocados e procurar no Google o nome deles, você provavelmente vai ver que em algum outro concurso eles ficaram em 300, ficaram em 400. Então, assim, é muito difícil você. É uma exceção uma pessoa que faz o concurso a primeira vez e fica lá em cima. Então, você tem que ter humildade, que é difícil, não é fácil, assim, não é uma coisa que eu falo, mas eu não sou perfeita, muito pelo contrário, assim, também tem minhas dificuldades, mas a gente sempre tem que tentar aprender e aprender com isso, assim, né? Com tipo, não foi o meu momento. E você vê aquelas pessoas que estavam ali, sei lá, 50 vagas, e muito provavelmente aquelas 50 pessoas estavam estudando há 2 anos atrás, 3 anos atrás, ou estudaram em alguns momentos que eu não estudei, enfim. E é isso, assim, eu acho que eu lembro de conversar com a minha irmã antes de decidir, né? E a gente sempre, ela conversava comigo, ela falava assim, não, Tamiri, você vai ver, você vai ficar 1, 2 anos e depois vai valer a pena, poxa, porque
é muito bom você ter pessoas próximas de você que viveu isso, né? Tipo assim, olha, e eu via, a minha irmã na época da pandemia, cara, que para mim eu admiro muito ela por ter conseguido continuar estudando, porque todo mundo estava achando que ia ser o final dos tempos e ela lá estudando. Então, assim, eu lembro que ela, tipo, estudava e saía do quarto e a gente ainda morava junto, né? Porque hoje eu já sou casada. Então, assim, era muito mais difícil, assim, eu entendo, que para ela se concentrar, porque eram 4 pessoas, meu pai, minha mãe, eu e ela. Então, hoje eu moro com meu marido viaja, às vezes eu falo, pode ir, fica lá à vontade, trabalha de lá e eu tô aqui. Então, assim, isso é bom e é ruim, né? Porque entra também o aspecto do tempo, né? Que é o que eu falo muito com a minha mãe, né? Assim, minha mãe, mal ou bem, ela via a Tainá estudando, ela não me vê, ela tem que confiar em mim. Mas não é nem questão de confiar, porque hoje eu se eu estiver me enganando, eu não vou estar enganando minha mãe, vou estar enganando a mim mesmo, né? E é a pior coisa que tem. Então, assim, hoje não é, você não desiste ou continua estudando, não é pelos outros, né? É por você. E eu acho que é isso que faz a pessoa continuar, assim. E você vê tanta história, pô, muito legal, sabe? De pessoas que, tipo, eu sei dos meus privilégios, então, assim, eu vejo pessoas que tiveram muito mais dificuldades e muito mais coisas, como eu tenho minhas dificuldades também, mas você vê que, cara, as pessoas conseguem, então você tem que escolher, né? E uma das frases que você falou para mim também, quando eu não passei, que eu gravo muito até, tá no post-it aqui, é que não existe fracassados, existem desistentes. E eu acho isso, assim, eu acho que você não tem que desistir, assim, não é que você não tem, né? A ideia é não desistir até você conseguir o que você quer, né? Sim, e aí é legal você falar isso, que uma frase que você disse que me marcou quando você fez a prova do SS Rio, que você teve aquele processo de luto. Eu me lembro de você falando assim, acho que foi depois de assistir o vídeo que eu te mandei, você falou assim para mim: é justo que muito custe o que muito vale. Acho que sua irmã que Eu te falou adoro isso. Foi sua irmã, eu né? adoro essa frase. E Ela falou. isso, eu fiquei com essa frase na cabeça, porque eu acho que eu já tinha ouvido essa frase, mas sei lá, sabe, você ouviu e deixou passar, e quando você passou, eu falei assim, cara, é uma boa frase. Né? E Eu é adoro essa verdade, isso frase. vale muito para o mundo dos concursos. E até mesmo trazendo isso, né, você falou que ali em reta final, né, mesmo você tendo uma carga horária muito boa em planejamento regular, Uhum. mesmo no pós-edital, ele você deu um jeito de aumentar essa carga de alguma forma, porque é justo que muito custe o que muito vale. Né? Se Exato. é algo que vale para você, se era um concurso que você queria muito, Uhum. por ser no Rio, né, que era um objetivo seu, ficar por aí mesmo, você vai achar tempo de onde você não tem. Aquelas coisas que, às vezes, no estudo regular ali, você até olha, né, sabendo que como é que se diz? É uma dificuldade, que você precisa É. voltar naquilo. No pós-edital, você vai fazer com mais afinco, você vai fazer, não, eu não posso errar isso aqui na prova, porque eu sei Não que eu pode erro isso. deixar passar. Exato. Você fica meio que, eu vou resolver esse problema, mas é algo que você está sempre cozinhando ali, porque não tem uma data Tem. problema É. efetivamente. Agora, quando você tem uma data, aí você começa a tirar forças, tirar tempo de onde não tem, para fazer um a mais, né? E no seu caso específico, aí para esclarecer para o pessoal, a Tamires não fez um pós-edital específico de Nova Iguaçu. Ela até Quis fez misturar. todas as matérias do pós de Nova Iguaçu, mas Isso. fez isso dentro do planejamento de Jaboatão. Então, a gente tinha decidido fazer esse planejamento de Jaboatão, porque não estava o de Nova Iguaçu ainda, pensando justamente em pegar uma banca que era mais didática para ela poder melhorar os percentuais de acertos, e porque eu queria que ela tivesse um convívio mais leve com pós-edital, antes de entrar no pós-edital, que era o que ela efetivamente queria, né? Que não tinha no momento nenhum. Então a gente pensou nesse pós-edital para ela aprender um pouco mais com uma banca que era didática e para ela ter esse convívio mais amigável com o pós-edital ali, sem ter a pressão, porque era uma prova que não interessava a ela. Então a gente fez e era um edital bem completo. Então esse foi outro ponto que a gente levou em consideração. Tinha bastante matérias assim do ciclo geral da área fiscal. Quando saiu o Nova Iguaçu, eu ainda tive um pouco de resistência de trocar o planejamento. Eu queria manter porque eu achava que você precisava melhorar mais os seus desempenhos. Eu falei, olha, eu queria que a gente investisse nisso para melhorar desempenho mesmo. Mas ela Tanto falou que assim, eu não. queria deixar para lá e você falou, não, vai continuar pelo menos essa, porque para mim eu queria parar já botão. Aí você falou, não, continua algumas pelo menos para você desenvolver, porque tem matérias muito importantes e tal, né? Falo, desculpa, te cortei. Mas foi isso mesmo que você falou. Foi isso. Aí você insistiu mais um pouquinho, eu falei, não, então tudo bem. Se você quer fazer essa prova para valer, a gente troca, que as matérias que tinham por Nova Iguaçu, a gente botou por Nova Iguaçu. Eu não lembro se teve alguma que tinha em Nova Iguaçu que a gente não trocou por ter o edital mais enxuto, não lembro. Não, a maioria não, acho que não. É porque eu me lembro de vagamente de ter uma das matérias que o edital de Nova Iguaçu era mais enxuto, e aí eu não lembro se a gente trocou ou não. Mas as outras todas que não tinham em Nova Iguaçu, que tinham de Jaboatão, a gente manteve, porque você pensava em outros concursos maiores, e aí a gente não queria,
manter você por alguns meses sem contato com essas matérias, ainda mais porque você continuava precisando evoluir. Então, a Tamires fez um pós-edital híbrido, né, pegando Nova Iguaçu e Jaboatão. Ela não queria fazer Jaboatão, mas o objetivo nosso ali era que ela mantivesse o contato com as matérias da área fiscal e, ao mesmo tempo, tivesse um direcionamento para fazer a prova de Nova Iguaçu. Isso é algo que geralmente a gente não faz, assim, né, por conta do foco mesmo, né? A gente, quando toma uma decisão, a gente precisa focar naquilo. Mas no caso dela, a gente tomou essa direção por conta da necessidade de melhorar mesmo os desempenhos das matérias como um todo. Então, eu não queria que ela fizesse essa decisão tão restritiva, sendo que aquele não era ainda o concurso dos sonhos dela, né? Embora tenha sido maravilhosa essa aprovação, né? Tá aí rouca de comemorações até agora. Exato. Mas a gente pensou também mais à frente, né? A gente pensou nos outros objetivos que ela tinha. Então, tomou essa decisão e ainda assim, né? Com esse investimento todo que ela fez de base, né, de fazer boas escolhas ao longo do processo dela, até mesmo isso que você falou, né, de saiu Cuiabá, era uma prova boa, mas eu não fui lá fazer a prova, porque eu não pretenderia assumir nesse cargo. Isso é uma decisão importante, porque tem gente que tem essa crença, né? E aí a pessoa não pensa nas rupturas que ela vai criando com isso, porque ela para de estudar ali no ciclo dela, deixa de investir 3, 4 dias de estudo, às vezes, para viajar, para poder se deslocar, fica cansada, né, e vai criando rupturas para fazer um monte de prova que às vezes nem é o que ela quer, ou ela nem está pronta para fazer. E nesse ponto eu acho essa decisão sua super inteligente, assim, é a mesma tipo de decisão que eu tomaria, sabe? Mas assim, também isso tudo, e principalmente assim, de você entender que aí você vai fazer uma prova dessa, aí tipo assim, você fica mal, era uma colocação pior, aí você começa a questionar também o seu processo. Então, para que eu ia me colocar numa situação dessa, se não era uma coisa que eu queria, entendeu? Então, assim, é isso, assim, eu pensei nisso, pensei na qualidade de emocional mesmo, porque, poxa, a gente fazia um pós-edital, cara, não é fácil, assim, você sai, quando acaba o pós-edital, acho que eu fico 2 dias, 3 dias, assim, cara, eu cheguei em casa, assim, olha que o do Nova Iguaçu foi é só de tarde, né, eram 6 horas de prova, acho, 5. Cara, eu cheguei em casa, tipo, eu não conseguia fazer nada, parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim, sabe? É muito cansativo mesmo. Então, eu sempre pensei nisso, assim, no sentido de você tentar diminuir ao máximo o atrito que você tem com ansiedade, e aí é uma inteligência emocional que você desenvolve de saber que você vai conseguir o edital que você quer no momento que você quer, estudando para aquilo, né? E não virar coisa de edital, porque pós-edital vicia. Vicia em Mas não dopamina, pode. né? Pós-edital traz dopamina aí pra gente. Mas legal, vários aprendizados com essa trajetória. E agora a pergunta-chave, né? Quando saiu o resultado lá, né? Especialmente o resultado agora que aprovou todas as etapas, você já tem certeza que tá tudo certo. Graças a Deus, E a sensação agora de ser aprovada? Conta pra gente. Nossa, muito bom. Não, assim, eu falo para minha irmã que às vezes eu fico com medo de acordar e estar sonhando, porque ano passado, no Réveillon, eu passei num lugar que eles fizeram uma dinâmica que era assim, um balão hélio, e todo mundo escrevia o sonho e o balão subia. O meu balão foi o único que ficou preso na árvore. Aí eu tô assim, meu Deus do céu, meu balão prendeu. Aí agora eu entendi que foi só no final do ano que o meu balão deve ter subido, entendeu? Mas foi maravilhoso, assim, você entender que tá valendo a pena e que vai dar certo, né? Sei lá, assim, é muito bom você saber que você tá aqui sozinha. Quando você é aprovado, isso é uma coisa até antecipando, já queria começar os agradecimentos, né? Porque a gente fica sozinho estudando e eu sempre falo também que a gente estuda sozinho, mas a gente sonha junto, né? E quando você é aprovado, você consegue ver a alegria das pessoas que realmente acompanharam aquilo, né? Eu moro num prédio que é da família toda do meu marido, então assim, eu moro embaixo da minha sogra, meu sogro, que são as pessoas mais maravilhosas do mundo comigo. Minha sogra às vezes me chama para comer cachorro-quente, teve um dia que ela falou, vem comer cachorro-quente aqui, eu tô estudando, daqui a pouco toca a campainha, ela traz cachorro-quente para mim. Então são coisas assim que você nunca se sente sozinha. E mesmo assim, quando você passa, você vê que realmente assim tá todo mundo torcendo por você, sem coisas que você infelizmente tem que fazer sozinha, né? Poxa, meu marido, minha mãe, né? Meu tio maravilhoso também, que se não fosse ele eu não teria nem começado, nem pensado nisso. E assim, minhas irmãs, que são meus maiores exemplos na minha vida, minha irmã mais velha sempre foi nerd, muito inteligente, minha irmã gêmea também, que todo mundo fala, pô, mas é muita comparação, mas é comparação para o bem, entendeu? Comparação para
Você não tentar ser melhor, mas você tentar ser tão boa quanto aquelas pessoas. E é isso, assim, eu agradeci meu marido também, que sempre está do meu lado. Às vezes ele entra aqui e fala assim: tá bom por hoje, eu, João Paulo. Tá bom, não. Fecha a porta, não tá bom, mais 5 minutos. E é isso, assim, eu queria agradecer a todo mundo mesmo, principalmente você também, Beatriz, que tem muita paciência comigo. A gente sempre fala, né, a gente se fala assim, eu falo, posso fazer isso, não posso fazer, e você sempre, tipo, eu sinto que você tem cuidado com a minha trajetória como se fosse sua, sabe? E isso é muito legal, assim. Então, realmente, quando eu falo que do dia 01 de concurseiro eu tô com a LS, eu vou até o final e é isso, assim, porque vale muito a pena. A alegria de passar hoje é muito boa, é uma sensação de dever cumprido e de você entender que, cara, eu, pelo menos, fico o tempo todo me auto-sabotando na minha cabeça, né? Você fica achando que você não é capaz, que você... eu nunca fui primeiro lugar em nada, eu sempre falei isso, nem para nascer. Eu nunca fui primeiro lugar em nada. Mas você vê que não, cara, tipo assim, vai dar certo, estuda. E uma coisa que meu pai, que infelizmente não dá aqui para ver isso comigo, mas assim, eu tenho certeza que ele tá lá em cima vendo, que ele sempre falou é isso, assim, o estudo vai te levar para tudo quanto é lugar que você quiser. E não tem limite, o estudo é o que fica. E é isso, assim, hoje eu vejo que é o estudo que vai me levar e depois de um tempo, você até começa a gostar dessa rotina, assim, de você aprender, você se desafiar e tentar aí, né, conseguir as aprovações que a gente quer. Aprovação, nomeação, né, etc. É Aí, isso, muito Beatriz, legal. acho que é isso. Muito legal. Obrigada pelo reconhecimento aí pra gente. Um beijo para a Tainá, né, que é a irmã inspiradora dessa trajetória. Verdade. E, Tamires, manda uma mensagem para o pessoal que ainda está na luta para continuar aí, motivado. Bem, eu acho a mensagem que eu quero passar é a frase que já foi dita aqui, que eu levo para mim, que é justo que muito custa, que muito vale. E é exatamente isso, assim, você só tem um caminho, o caminho está lá e a vitória vai vir se você não desistir. E não é fácil, assim, eu falo de uma maneira muito positiva, mas não é todo dia que você acorda querendo estudar, não é todo dia que você acorda achando que você é capaz, muito pelo contrário, a grande maioria dos dias a gente duvida da gente mesmo, mas é seguir, conseguir. Eu acho que, assim, racionalmente falando, não tem mistério, mas tem todos os mistérios pro lado emocional. E tentar e conseguir, tudo tem um motivo para acontecer também, acho que isso é importante. Hoje eu vejo que o ISS Rio não foi o que deu certo, mas talvez tenha sido a virada de chave que eu precisava me expor para uma situação daquela, para um concurso grande, para eu entender que não, é aquela história, a montanha está aqui, mas a montanha está um pouco mais lá em cima, entendeu? Mas a única diferença para a pessoa que está lá em cima de você é que ela não desistiu. Então, não desistir. Acho que é isso. Legal, muito bacana. Obrigada por compartilhar com a gente essa mensagem, por compartilhar sua trajetória, os diversos aprendizados que você teve, que a gente pôde também concluir aqui, né, para o pessoal ver se aprende um pouquinho também com isso. E é isso, agradeço a todo mundo que assistiu a gente aqui até agora. Meu muito obrigada a vocês e desejo boa sorte aí nos estudos. Valeu. Obrigada, gente. Tchau, tchau.